Naqueles dias, Israel estava sem rei. Uma frase aparentemente simples, mas que escondia um abismo espiritual. Sem liderança, sem direção, sem temor. O povo havia se afastado tanto de Deus que já não distinguia o bem do mal. E é nesse cenário de decadência que começa uma das histórias mais sombrias da Bíblia. Um levita, homem consagrado, deveria representar a santidade entre o povo, mas até ele estava perdido. Morava nos montes de Efraim e havia tomado para si uma concubina de Belém de Judá. Não era esposa, era concubina. Já aí, a dignidade da mulher começava a ser rebaixada, e quando ela se irritou e o deixou voltando para a casa de seu pai, o levita esperou 4 meses antes de ir atrás dela. 4 meses, tempo suficiente para mostrar que não havia amor, apenas posse. Quando ele finalmente decide buscá-la, é recebido com alegria pelo pai da moça, que o convence a ficar por alguns dias. Com comida, bebida e descanso, o levita se rende à hospitalidade, mas o clima leve não dura. Após muita insistência, ele parte com a mulher no final da tarde, acompanhado por um servo. O destino seria Gibeá, cidade da tribo de Benjamim, mas ali a escuridão os esperava, literal e espiritualmente. Chegando à cidade, ninguém os acolhe, nenhuma porta se abre, nenhuma alma se compadece. Eles se acomodam na praça, expostos, até que um velho estrangeiro os encontra e, compadecido, oferece abrigo. E assim, como nas histórias antigas de Sodoma, o verdadeiro mal se esconde atrás de portas trancadas. Essa história está registrada, não para ser romantizada, mas para servir de alerta. Quando o povo de Deus se afasta de sua presença, até o mais sagrado se torna profano. E hoje, em um mundo onde mulheres seguem sendo descartadas, abusadas e ignoradas, a narrativa de Juízes 19 deixa de ser um episódio antigo e passa a ser um espelho cruel dos nossos tempos. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Juízes 21:25. A noite caiu sobre Gibeá, e com ela, a escuridão moral de uma cidade que havia se esquecido de Deus. O levita, sua concubina e o servo estavam sob o teto de um velho bondoso, um estrangeiro, não natural dali, o único que ainda carregava algum traço de compaixão naquela terra endurecida. Mas o que veio a seguir superaria qualquer pesadelo. Homens da cidade cercaram a casa. "Entregue o homem que entrou na sua casa, queremos abusar dele", gritaram. Sim, os mesmos filhos de Benjamim, descendentes de Israel, estavam prontos para cometer violência brutal, da mesma forma que os homens de Sodoma. Só que agora, o cenário não era mais pagão, era o próprio povo de Deus. O velho tenta intervir desesperado, oferecendo até a própria filha virgem e a concubina do levita. Uma proposta que nos faz estremecer, mas o silêncio do levita é ainda mais ensurdecedor. Ele não luta, não defende, não clama a Deus, apenas pega sua concubina e a empurra para fora da casa. Ele a entrega como escudo humano. A mulher foi violentada durante toda a noite, crueldade após crueldade, grito após grito, mas ninguém veio, ninguém a salvou. E ao amanhecer, ela caiu na porta da casa onde estava seu algoz, as mãos tocando o batente, como se pedisse socorro, como se dissesse, ainda estou aqui, mas já era tarde demais. E hoje, quantas mulheres em tantas Gibeás modernas ainda tocam portas que jamais se abrem? Quantas são entregues, ignoradas, silenciadas? A violência contra a mulher não é uma estatística, é a repetição diária desse capítulo sombrio. A diferença é que agora há câmeras, manchetes e redes sociais, mas o horror é o mesmo. E a covardia de muitos homens permanece intacta. Entregam, justificam, se calam, e a mulher paga com o corpo e com o sangue. Houve naquele dia tal abominação em Israel que nunca se viu coisa semelhante desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até hoje. Juízes 19:30. Ao amanhecer, o levita abre a porta, e ali está ela, caída à soleira, com as mãos estendidas, o corpo imóvel. A mulher que ele deveria proteger, a companheira que ele usou como escudo. Ele não chora, não se desespera, apenas diz, levanta-te, vamos embora. Mas ela não responde, porque já não há vida em seu corpo. Essa é talvez uma das cenas mais devastadoras da Bíblia. E não é só pela violência sofrida, mas pela frieza com que tudo é tratado. O levita, um homem separado para Deus, não age com compaixão, nem clama ao Senhor, nem se culpa. Ele apenas age. Ele pega o corpo da concubina, leva-o de volta para sua casa. E então, com uma frieza que ultrapassa qualquer lógica humana,
Ele a corta em 12 partes, cada membro, cada pedaço, enviado para uma das 12 tribos de Israel. Um corpo despedaçado para despertar uma nação adormecida. Era um grito silencioso, um protesto sangrento. Um último recurso para chocar um povo que havia se tornado insensível. Olhem o que aconteceu, gritavam os pedaços ensanguentados. Vocês vão continuar fingindo que está tudo bem? E eles viram. Israel inteiro estremeceu. Homens e líderes de norte a sul ficaram horrorizados. Não porque nunca haviam ouvido falar de violência, mas porque agora o mal tinha rosto, forma e cheiro. Estava diante deles, em pedaços. Hoje ainda são enviadas partes de corpos, em noticiários, em vídeos compartilhados, em gritos abafados nas redes sociais. A violência contra a mulher continua a ecoar, mas só quando o sangue escorre pelas ruas é que muitos se dizem chocados. Mas quantos se levantam de verdade? A Bíblia não romantiza essa história. Ela a escancara, porque Deus não ignora o sofrimento. Ele denuncia, ele expõe e ele clama por justiça. Considerai isto, tomai conselho e falai. Juízes 19:30. Os pedaços do corpo da mulher levita causaram o efeito desejado. Israel se reuniu como nunca antes. Quase 400.000 homens armados se levantaram como um só, vindos de todas as tribos. A indignação era legítima. Finalmente, algo parecia mover a consciência de uma nação. Mas havia uma pergunta no ar. Estavam se movendo por justiça ou por orgulho ferido? A tribo de Benjamim foi confrontada. Entreguem os homens de Gibeá que cometeram esse crime, para que sejam mortos e o mal seja removido de Israel. Mas Benjamim se recusou. Preferiu proteger seus criminosos a encarar a verdade. O tribalismo falou mais alto que a justiça. E assim, em vez de punição aos culpados, veio uma guerra civil. Irmãos lutando contra irmãos. Sangue israelita derramado por mãos israelitas. O campo de batalha se tornou uma extensão do abismo moral que havia sido escavado em Gibeá. 3 dias de massacre. E no fim, 65.000 homens mortos, tudo por causa de uma mulher que ninguém quis defender enquanto estava viva. Israel clamou a Deus mais tarde demais. E mesmo depois de vencer a batalha, o povo chorou, não só pela morte da mulher, mas pelo que a guerra revelou, que a podridão estava dentro de todos eles. A nação estava doente. E não bastava vencer os benjamitas, era preciso se arrepender. A violência contra a mulher não é apenas um problema social. É um termômetro espiritual. Quando a mulher é descartada, vendida, abusada e silenciada, isso revela o quanto a humanidade se afastou do coração de Deus. Todo o povo saiu como um só homem, reunido perante o Senhor. Juízes 21. Não sabemos seu rosto, sua idade, sua voz. A Bíblia não registra nada sobre seus sonhos, suas dores, suas esperanças. Apenas que era concubina, que foi traída, usada e abandonada, e que seu corpo partido em 12 pedaços uniu uma nação, mas à custa do seu silêncio eterno. O mais cruel dessa história não é apenas a violência sofrida, é o fato de que, para muitos, ela continua invisível. Um corpo funcional, um instrumento de escândalo, uma causa de guerra, mas não uma pessoa. E ainda assim, foi por ela que a nação acordou. O legado dessa mulher sem nome é um clamor contra o esquecimento. Ela representa todas as que foram descartadas, as que gritaram em vão, as que morreram batendo à porta de um mundo surdo. Ela é o símbolo de um sistema corrompido, de líderes omissos, de uma sociedade que protege o agressor e culpa a vítima. E hoje esse legado continua. Está nas estatísticas que ninguém quer encarar, nos processos arquivados, nas piadas que banalizam o trauma, nos púlpitos silenciosos, na cultura que ainda acha normal quando o levita abandona, entrega e depois age como herói da justiça. Mas também há uma esperança, porque Deus viu, Deus ouviu e Deus registrou. Não escondeu essa história, não a suprimiu da Bíblia. Ele a expôs, ele a escreveu com tinta eterna, para que nunca mais digam que foi exagero, para que ninguém mais feche os olhos. E há uma promessa: um dia toda lágrima será enxugada. Toda mulher violentada terá justiça, e aqueles que se calaram ou a ignoraram também responderão diante do trono. Ela não tem nome aqui, mas o céu conhece sua identidade. O céu ouviu seu último suspiro, e o grito daquela noite ainda ecoa pedindo que a geração atual acorde, que defenda, que intervenha, que não seja cúmplice. Essa mulher não tem nome, mas seu grito ainda ecoa. Clama o sangue inocente desde a terra até mim.
Gênesis 4:10, princípio eterno. Se essa história te tocou, compartilhe. Alguém precisa ouvir. Inscreva-se no canal, deixe seu like e escreva nos comentários. Eu não vou me calar diante da injustiça, porque quando a voz da vítima é silenciada, a sua precisa se levantar.